Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Já chegue aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando o seu joinha, ajuda o nosso canal e compartilhe o nosso canal. Clovis Mann é o nosso endereço aqui no YouTube. Clovis Mann, estamos combinados? Então ajuda o nosso canal a crescer. Tá? Temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Aqui no YouTube o Clovis Mann. Clovis Mann aqui no YouTube. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal. Tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora, escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção, tá bom? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías. É um livro extenso, um livro grande. Não é a nossa intenção fazer uma análise extensa, intensa, porque não dá para fazer isso aqui também, e nem também não sei se temos tais condições para isso. Então a gente vai ler o texto bíblico e traremos alguns apontamentos, faremos algumas aplicações para as nossas vidas. É um texto atualíssimo, você vai ver hoje, você vai perceber como é um texto atual. Fala de corrupção, fala de imoralidade, fala de menosprezar os mais fracos, os mais frágeis. É um texto fenomenal, tá bom? Lá no capítulo 1 nós vimos quando Deus rejeita a gente, né? No capítulo 2, o Deus soberano ou nós no centro? Deus ou a gente, tá bom? Agora nós vamos ver o capítulo 3, tá bom? Quando Deus retira aquilo em que nós confiamos, quando Deus remove aquilo que a gente se apoia, tá bom? Vou fazer o seguinte: hoje eu vou ler esse texto, o texto eu vou ler na linguagem de hoje para facilitar a audição daquelas pessoas assim, que não estão acostumados com um texto mais rabiscado, tá bom? Mais antigo. Então eu vou ler na linguagem de hoje, mas o comentário vou fazer a partir da versão atualizada. Tá bom? Assim, leiamos o texto, capítulo 3, quando Deus remove aquilo que a gente se apoia. Vamos ler o texto agora? Linguagem de hoje, não se esqueça disso, tá bom? Cuidado, versículo 1. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar seu povo. Isso aqui é metáfora. O poder ficará nas mãos de crianças. Todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, a gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e ele dirá, olha esse texto. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e ele dirá, você pelo menos tem roupa para vestir. Então venha ser o nosso chefe e governe neste montão de ruínas. Mas o outro responderá, eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você vai me fazer virar chefe do nosso povo? Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras e as suas ações, o povo desafia o Senhor com as suas ações e com as suas palavras. Ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade. Que texto, irmãos! E isso prova que estão errados. Pecam abertamente como os moradores de Sodoma. Isso aqui é metáfora.
Não existe mais Sodoma aqui nesse tempo. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. A velha lei da semeadura lá há 700 anos antes de Cristo, hein? Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas. Elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Para nós que pensamos que a lei da semeadura é coisa oriental, né, gente? Crianças governam o meu povo, o poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa. Ele está pronto para julgar o seu povo. Contra as autoridades e os líderes, ele fará esta acusação: foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias de coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está falando. O Senhor Deus disse: veja como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos. Quem pensa que Deus não vê essas coisinhas piquititas, hein? Alguns falam, Deus tem mais o que fazer. Caminham com passos curtos, fazendo barulhos com os enfeites dos seus tornozelos. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e as faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz. Pensa que usar argola no nariz é coisa moderna? Os vestidos luxuosos, os mantos, os chales, as bolsas, as saias transparentes, os laços de vinho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra, até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Este é o texto. Fala para mim se o texto não é fenomenal. Então aqui nós temos o texto na linguagem de hoje. Vamos comentar alguns pontos aqui que a gente precisa destacar. Quando Deus tira aquilo em que a gente confia ou em que a gente se apoia, daquilo que a gente depende. Deus é quem sustenta a gente. Levanta, remove, coloca e tira autoridades. Deus é quem faz isso. O povo confia em homens, em status, em aparência. O povo confia nos seres humanos, nos fortões. No capítulo 2, nós vimos que Deus abate o orgulho. Nós aprendemos isso. Agora, neste capítulo aqui, nós veremos como Deus faz isso na prática. Deus começa a remover tudo aquilo em que a gente confiava ou em que a gente confia. Liderança, estrutura, segurança, referências. E isso revela uma verdade muito intensa, uma verdade forte. Quando Deus quer tratar um povo, Ele começa mexendo aonde? Nas suas estruturas, nos seus alicerces, naquilo que nos enche de um pseudo-orgulho. Deus começa a remover estas coisas. Por isso, devemos estar atentos. Deus remove o sustento, Deus remove a liderança. É isso que a gente percebe aqui no capítulo. Deus diz: eu vou tirar de Jerusalém o sustento, pão e água.
Vou retirar os homens valentes, os juízes, olha só, os profetas, os conselheiros, os líderes. Eu vou remover as pessoas experientes, ou seja, Deus remove tanto o recurso quanto quem sabe usar aqueles recursos. Isto mostra o que para nós? Mostra que a estabilidade de uma nação não está na economia, mas em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que depende do Senhor. Deus entrega o povo a líderes imaturos. Ele diz assim: dar-lhes, crianças para governar. O resultado disso o que é? Confusão, opressão, falta de direção. Ninguém quer liderar. As pessoas começam até a dizer: eu não quero ser líder. Eu não quero ser líder. Quando ninguém quer assumir responsabilidade, a sociedade entra em colapso, em queda livre, quando ninguém quer assumir. Aqui o Senhor Deus revela alguns motivos: palavras contra Deus, atitudes contra Deus, orgulho escancarado do povo. O pecado deles é publicado como o pecado de Sodoma. Eles não escondem mais o pecado, está às claras, todos podem ver, não tem mais pudor. Isso é grave quando o pecado deixa de ser vergonha e passa a ser exibido. O juízo de Deus então está próximo. Além disso, os líderes enganam o povo é conduzido ao erro, o povo é conduzido ao equívoco. A coisa está feia quando estamos nesse nível. Deus entra em juízo com os próprios líderes. Ele diz assim: vocês destruíram a minha cidade, a minha vinha. Ele chama a cidade de vinha. Eles exploravam o povo, chegou a dizer que o ouro deles era do povo, oprimiam os pobres, usavam o poder para benefício próprio. Alguma coisa de hoje em dia? Alguma familiaridade? Liderança para Deus nunca foi privilégio, sempre foi o que? Responsabilidade. Até temos um filme sobre isso, né? O juízo de Deus é sempre sobre a vaidade, sobre o orgulho. O foco vai agora para as mulheres de Sião, representando a sociedade da época. Deus destaca o que é a vaidade excessiva nas mulheres, o orgulho nas mulheres, a aparência acima do caráter. Elas eram descritas como altivas, sensuais, vaidosas, e Deus fala que tudo será removido, tudo será retirado. O luxo vai passar a ter vergonha, a beleza vai ser humilhada, o perfume agora vai cheirar mal. É isso que Deus traz sobre aquelas mulheres que representam uma área da sociedade. A vergonha chegou, a humilhação chegou. Não tem como escapar. É como um prédio, lindo, bonito por fora, mas com estrutura comprometida por fora. Pintura nova, quem olha, fachada bonita para quem olha, mas internamente colunas rachadas, fundação fraca. Uma hora, é questão de tempo, o prédio cai. Assim será com Judá. Ele está falando, a aparência de força é mentira, a estrutura está comprometida, cairá. Isaías 3 fala diretamente com os nossos dias, se você pensar bem. Hoje nós vemos que crise na liderança, pessoas despreparadas em posições altas, falta de responsabilidade e compromisso, sociedade valorizando a aparência. Olha o tempo que nós vivemos hoje, acima do caráter, a aparência acima do caráter. Em que você tem colocado a sua confiança? Em que eu tenho colocado a minha confiança? Você busca posição ou busca a responsabilidade? Hoje busca-se posição. Sua vida é mais de aparência ou de estrutura espiritual? Deus não se impressiona com a aparência, queridos.
Deus olha fundamentos. Deus não vê casas bonitas, Deus vê fundamentos. Falamos esses dias. A mensagem aqui é séria, muito séria. Quando Deus remove, ninguém consegue segurar, gente. Quando Deus pesa a mão, não há estrutura que sustente, que aguente. Mas ainda, sempre haverá tempo. Ajustar o coração, restaurar valores, voltar-se para Deus, porque o mesmo Deus que derruba estruturas também restaura vidas. Com um pequenino menino, ele fez grandes coisas. Um pequenino menino, ele fez grandes coisas. Isaías 3 mostra a falência da liderança humana, da capacidade humana, do orgulho humano. Mas isso aponta para a necessidade de um menino. O menino nos nasceu, né? Esse líder é Cristo Jesus, o justo que não oprime, o líder que serve, o rei menino que governa com justiça, aquele que não falha. Onde os líderes humanos erram e falham, Cristo nosso Senhor, o menino nos nasceu, permanece fiel. Cristo, o menino se nos nasceu, ele governará. Isaías 3 então nos ensina que Deus é quem sustenta um povo, uma nação. A crise de liderança é juízo espiritual. O pecado exposto acelera o juízo. Deus julga quem lidera injustamente. Aparência sem caráter, com certeza levará à queda. Com certeza levará à queda. Então, quem somos nós nesta hora, neste dia? Quem é você neste dia? Aquele que aceita andar do jeito que Deus quer? Ou quer continuar cantando, louvando e andar como você quer? Você deseja assumir responsabilidade e andar como Deus quer? Ou você quer cantar, louvar, adorar, jejuar, consagrar e viver como você quer? Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também, tá bom? Peço a vocês também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Eu preciso muito das orações de vocês. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.